Olá pessoal, essa é a segunda parte do vídeo da resolução das questões de matemática do concurso do Ministério Público de São Paulo. E hoje vamos resolver as seguintes questões: 31 e 34 sobre sistema, questão 32 sobre movimento uniforme, questão 33 sobre perímetro e a questão 35 sobre equação do primeiro grau. Se você está gostando dessa série de resolução de concursos, deixe seu like e, se for novo aqui no canal, se inscreva e acompanhe os vídeos semanalmente. Então vamos para os exercícios. Bom, a questão 31 é sobre sistemas de duas equações e duas variáveis, e ela diz o seguinte: o dono de um bar decidiu comprar uma TV de tela maior para exibir os jogos da Copa do Mundo. O preço da TV escolhida seria inicialmente dividido em 12 parcelas mensais iguais, sem acréscimos. Na hora da compra, porém, ele decidiu pagar em 8 parcelas, sem alteração no preço final, e assim o valor de cada parcela aumentou R$ 175. Na compra efetuada, o valor de cada parcela foi igual a... Bom, vamos fazer algumas considerações iniciais. Vamos chamar as parcelas iniciais de x, ou seja, x é o valor de cada uma das 12 parcelas inicialmente. E vamos chamar de y o valor total da TV. Agora, sabemos que 12 parcelas no valor de x são igual ao valor da TV total, ou seja, y. Sabemos também que se ela fosse dividida em 8 parcelas, ou seja, 8, o valor da parcela aumentaria em R$ 175. Então agora não vai ser mais x, será x mais 175. Isso também vai dar o y, porque ele fala que não altera o preço final. Então aqui nós temos um sistema de duas equações, duas incógnitas. Vamos simplificar a segunda equação, fazer a distributiva. Então 8 vezes x mais R$ 1.400 é igual a y, que é o valor da TV. Existem basicamente dois métodos para resolver um sistema, que é o da substituição, no qual você isola uma das variáveis e substitui na outra equação, e tem o método da adição, que você pode somar ou subtrair uma equação da outra. Nesse caso aqui eu escolhi subtrair uma equação da outra, porque na primeira nós temos aqui y do lado direito da igualdade, e na segunda o y do lado direito também da igualdade. Se nós fizermos uma menos a outra, nós vamos cancelar o y. Então, 12x menos 8x dá 4x. Aqui não tem nada, menos 1.400 dá menos 1.400, igual a zero. Vamos passar o 1.400 para o outro lado, positivo. Então 4x é igual a 1.400. X é igual a 1.400 dividido por 4. Essa conta vai dar R$ 350. Então sabemos que inicialmente o valor da parcela é R$ 350. Porém, ele quer o valor da parcela quando foi efetuada a compra. E ela teve um aumento de R$ 175. Então basta a gente somar R$ 350 com R$ 175. Então, 350 mais 175 é igual a R$ 525. Letra certa é a letra C, 525. A questão 32 é bem parecido com física, então eu coloquei o assunto movimento uniforme. A distância entre as cidades A e B é de 450 km. O trajeto entre as duas cidades é feito por uma linha de ônibus, cujos veículos em movimento percorrem
em média 250 km a cada 3 horas. Então vamos anotar aqui. A distância, ou S, é de 450 km. E a velocidade média é de 250 km a cada 3 horas. Nessas condições, se um ônibus dessa linha partiu da cidade A às 7 horas e 45 minutos e fez uma única parada de 30 minutos durante o trajeto, ele chegará à cidade B às... Então a primeira coisa, nós precisamos calcular quanto tempo ele vai levar nessa velocidade para percorrer os 450 km. Então nós vamos utilizar a famosa equação do sorvete, S igual a S0 mais V vezes T. Nós temos o S, que é 450, o S0 nós consideramos zero, que é a origem, e a velocidade também, 250 sobre 3. Desse modo nós vamos encontrar o tempo. Então eu vou passar o 3 multiplicando para lá, aqui ele está dividindo, eu vou passar para lá multiplicando, e o 250 dividindo. Aqui, pessoal, podemos simplificar 450 e 250, podemos dividir os dois por 50. Então vai ficar bem mais fácil o cálculo. 450 dividido por 50 dá 9, e 250 por 50 dá 5. Então o tempo será de 27 sobre 5. 3 vezes 9 deu 27. Isso dá 5,4 horas. Porém, não podemos deixar na forma decimal. Agora, vocês se lembram como transformar décimos de hora em minutos? Bom, basta multiplicar por 60. 0,4 horas vezes 60 minutos por hora. Quando multiplicamos por 60 minutos por hora, nós cancelamos as horas e ficamos apenas com os minutos. Então, 0,4 vezes 60 são 24 minutos. Logo, o tempo para ele andar tudo isso foi de 5 horas e 24 minutos. Então, vamos somar ao tempo inicial, que era de 7 horas e 45 minutos. Vamos somar a 5 horas e 24 minutos, que foi o que ele gastou no trajeto. E não podemos esquecer de somar os 30 minutos que ele falou que teve uma parada durante o trajeto. Então, se somarmos esses 3 tempos, teremos o horário final que ele chegou. Isso vai dar 13 horas e 39 minutos. Ou seja, ele chegou a 1 da tarde e 39. Letra certa é letra A. Bem tranquilo aqui, pessoal. É só usar a equação para calcular o tempo total do percurso e somar com a parada. Aqui no próximo exercício, questão 33, o assunto principal é perímetro. A figura, com dimensões indicadas em metros, representa o terreno retangular comprado por Xavier. Então temos um retângulo aqui, cujo lado menor vale x e o lado maior 2,8x. Antes de iniciar a construção, ele pretende cercar todos os lados do terreno com 3 voltas de arame, deixando um vão livre de 3 metros para a passagem dos veículos, conforme mostrado na figura. Nessas condições, a quantidade mínima necessária de arame para cercar o terreno será igual a 333 metros. Desse modo, é correto afirmar que a medida indicada por x na figura é igual, em metros, a... Então vamos lembrar um pouco sobre perímetro. O perímetro é a soma de todos os lados. Então, no caso desse retângulo, qual que é o perímetro total dele? Será x mais 2,8x mais x mais 2,8x. Isso dá um total de 7,6x. Porém, muita atenção aqui que ele quer deixar um vão de 3 metros para passagem de veículos. Então, desses 7,6x, nós temos que
subtrair 3 metros para verificar qual perímetro que vamos cercar de arame. Então será 7,6x menos 3. E não se esquecer que ele quer dar 3 voltas de arame. Então, esse comprimento nós vamos multiplicar por 3. Então, pessoal, esse L do arame é o comprimento total que eu vou utilizar para cercar o terreno. E ele fala aqui que a quantidade mínima de arame é de 333 metros. Então, eu posso igualar aqui o comprimento do arame a 333 metros. Agora é só resolver essa equação e encontrar o x. Eu posso passar esse 3 que está multiplicando, dividindo 333. Isso vai dar 111. Agora eu passo o 3 que está subtraindo para lá somando. Então 7,6x é igual a 114. E basta dividir x 114 por 7,6. Pessoal, para relembrar divisão com números decimais, basta igualar as casas decimais, ou seja, o número de algarismos depois da vírgula. Se nesse aqui eu tinha um algarismo depois da vírgula, o 114 eu também tenho que ter um algarismo depois da vírgula. Se eu coloco zeros nas casas decimais, não altera o valor, ou seja, eu posso utilizar 114,0 para dividir por 7,6. Quando eles possuem o mesmo número de casas decimais, eu posso desconsiderar a vírgula e executar a divisão normalmente. Então, pessoal, aqui são dois algarismos, 76. Vou pegar dois aqui. Só que 11 é menor que 76. Então, vou pegar mais um algarismo. Ou seja, eu vou começar dividindo 114 por 76. Cabe apenas uma vez o 76 dentro do 114. Então, vamos subtrair o 76 do 114. Vai sobrar 38. Ainda tem um zero aqui para descer, então 380 dividido por 76. Isso vai dar exatamente 5. 5 vezes 76 dá 380. Então, dessa maneira, o resto é zero. A conta deu exatamente 15. Então, eu sei que o x vale 15 metros. A letra certa é a letra E, 15. Agora a questão 34, que também é sobre sistema de duas equações, duas variáveis. Vamos ler o enunciado. Em um campeonato de futebol, cada time ganha 3 pontos por vitória, 1 ponto por empate e, obviamente, nenhum ponto em caso de derrota. Nesse campeonato, o time WM já disputou 15 partidas e não teve nenhuma derrota, sendo a razão entre o número de vitórias e o de empates, nessa ordem, igual a 3 sobre 2. Então, pessoal, vamos chamar aqui vitórias de V e os empates vamos chamar de E. E ele fala que a relação entre as vitórias e os empates é de 3 sobre 2. Ou seja, as vitórias estão para os empates, assim como 3 está para 2. Aqui, pessoal, vou multiplicar em cruz para não ter mais nenhuma fração. Então, 2V é igual a 3E. 2V é igual a 3E. E nós sabemos também que eles já disputaram 15 partidas, ou seja, o número de vitórias mais o número de empates tem que dar 15. Então, V mais E é igual a 15. E aqui eu já montei um sisteminha. Agora vamos ver o que ele está pedindo. Se esse time vencer 3 e empatar uma das 4 partidas que ainda restam, ele terminará o campeonato com um número total de pontos igual a... Bom, então basta nós descobrirmos quantas vitórias e quantos empates ele já teve e somar 3 vitórias e um empate e ver quantos pontos
ele teve no total. Bom, para resolver esse sisteminha, eu vou isolar aqui, eu vou resolver pelo método da substituição, vou isolar o V. Ou seja, eu passei o E para lá subtraindo. Então, vitórias é igual a 15 menos o número de empates. Agora que eu isolei o V, eu vou substituir ele na primeira equação. Vou chamar essa de equação 1 e essa de equação 2. Então, substituindo a equação 2 na 1, ou seja, no lugar do V, eu vou colocar 15 menos E. Então, 2 vezes 15 menos E é igual a 3E. Aqui eu vou fazer a distributiva. 2 vezes 15 é igual a 30. E 2 vezes menos E é menos 2E. Isso é igual a 3E. Então, passando para lá o 2E somando, vou ter que 30 é igual a 5E. E o E é igual a 30 sobre 5. 30 sobre 5 é igual a 6. Isso significa o quê? Que o número de empates, a princípio, foi de 6. Então, se das 15 partidas 6 foram empates, o número de vitórias é 15 menos 6, que é igual a 9. Ou seja, das 15 partidas iniciais, 6 foram empates e 9 vitórias. Agora, vamos ver quanto isso vai ficar no fim do campeonato. Número de vitórias, se eu tinha 9 e ele vencer mais 3, se esse time vencer mais 3, ou seja, 9 mais 3 é igual a 12. Então, no final, ele teve 12 vitórias. E os empates? Bom, ele tinha 6 empates e ele empatou mais uma. Ou seja, 6 mais 1 é igual a 7. Então, no total, 12 vitórias e 7 empates. Agora vamos apenas multiplicar pelos pontos. Eu sei que cada vitória equivale a 3 pontos, ou seja, a pontuação foi de 12 vitórias vezes os 3 pontos. E os empates foram 7 empates. Como cada um vale 1 ponto, é o próprio 7. Então, 12 vezes 3 dá 36, mais 7, 43 pontos. Ou seja, ele terminaria o campeonato com 43 pontos. Letra E, 43. Para finalizar esse vídeo, a questão 35, que é sobre equação de primeiro grau. O suco existente em uma jarra preenchia 3/4 da sua capacidade total. Após o consumo de 495 ml, a quantidade de suco restante na jarra passou a preencher 1/5 da sua capacidade total. Bom, como ele está falando em relação à capacidade total, vamos chamar ela de X, ou seja, X é a capacidade total da jarra. Então, se eu tinha 3/4 da capacidade total e consumi 495 ml, ou seja, 3/4 de x menos 495 ml, a quantidade de suco restante foi de 1/5 da capacidade total da jarra. Ou seja, isso é igual a 1/5 de x. Vamos ver o que ele quer descobrir. Em seguida, foi adicionada certa quantidade de suco na jarra, que ficou completamente cheia. Nessas condições, é correto afirmar que a quantidade de suco adicionada foi igual, em mililitros, a... Então, pessoal, depois que ficou 1/5 da jarra preenchida, ele adicionou uma certa quantidade que preencheu totalmente a jarra. E essa é a quantidade que ele quer descobrir. Primeiro temos que calcular quanto que é o x, que é a capacidade total da jarra. Então basta resolver essa equação de primeiro grau. Para isso, vamos passar o x para um lado e os números para o outro. Ou seja, 3/4 vezes x menos 1/5 de x é igual a 495.
Passei o menos 495 para lá, mais. Pessoal, para adicionar ou subtrair duas frações, nós temos que igualar os denominadores, que seria tirar o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Para facilitar e fazer mais rápido, podemos multiplicar um denominador por outro para encontrar um múltiplo dos dois, ou seja, 5 vezes 4 vai dar 20. O 20 é múltiplo tanto do 4 quanto do 5. A partir disso, vamos calcular os novos numeradores, ou seja, 20 dividido por 4, que era o denominador antigo, dá 5. 5 vezes 3x dá 15x. Menos 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 1x dá 4x, ou seja, menos 4x. É igual a 495. Aqui, pessoal, agora que temos o mesmo denominador, é só subtrair os numeradores. 15x menos 4x dá 11x. E aqui o 20 podemos passar para lá multiplicando. Ou seja, 11x é igual a 20 vezes 495. 20 vezes 495 dá 9.900. Se eu passar o 11 dividindo, eu sei que o x é 9.900 dividido por 11. O x, então, é igual a 900 ml. Eu sei que a jarra tem a capacidade total de 900 ml. Só que não é isso que ele perguntou. A pergunta é, se ele tinha 1/5 da capacidade preenchida, quanto que ele adicionou para a jarra ficar completamente cheia? Ou seja, a quantidade de suco adicionada é exatamente quanto cabe na jarra, que é 900 ml, menos 1/5 que já estava preenchido, ou seja, 1/5 de 900 ml, que é o total. Então basta fazer essa multiplicação, 1/5 vezes 900 dá 180 ml. Então, se do total nós tirarmos 1/5 que já estava preenchido, nós vamos ter a quantidade adicionada, que foi de 720 ml. Letra certa é a letra D. Bom, pessoal, essa foi a segunda parte da resolução da prova de 2014. Se gostou, deixe seu like e acompanhe a última parte que eu vou lançar essa semana com os 5 exercícios que estão faltando. Aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais.